boa noite, muito bem-vindos. Mais uma vez, é sempre um prazer, uma alegria para nós, né? Estarmos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Todos somos importantes na reunião e podemos ajudar aqueles que a gente conhece, que estão precisando de ajuda. Nosso pensamento é força. Então, muito obrigado pela presença. Nós vamos começar a nossa reunião. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Assunto de hoje: Progressão dos Espíritos, parte 3. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, porém as eternidades serão para eles mais longas. Comentário de Kardec. Por essa expressão, as eternidades, se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado anteverem seu termo, e essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. Olha, as eternidades serão para eles mais longas. A gente pode ver isso daí na nossa vida física mesmo. Quando a gente tem qualquer problema, principalmente se for um problema físico, uma dor, parece que o tempo não passa. Então, olha, quando a gente está muito bem, passa muito rápido. Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, por exemplo, uma férias, uma viagem, parece que passa muito rápido. Mas então, acontece isso, porque é pensamento. Nós somos pensamento. Nós estamos temporariamente no corpo físico. E o que acontece? Esses espíritos, como as coisas não mudam, e muitas vezes eles vão repetindo o erro, isso acontece conosco. Por que tem a reencarnação? Justamente por isso. Aí nós vamos pegar um livro muito interessante que chama Os Mensageiros. Nós vamos ver o item 10 lá, a experiência de Joel. Nós vamos ver que Joel foi preparado no plano espiritual, ele tinha uma mediunidade muito avançada, e ele, na Terra, ele se envolveu numa série de coisas e perdeu a oportunidade e volta para o plano espiritual para eles prepararem para ele novamente uma reencarnação. Só a reencarnação é que vai corrigir as coisas. Aí nós vimos no Livro dos Espíritos, na questão 230, onde ele pergunta se o espírito progride no plano espiritual, na erraticidade. E eles dizem que sim, mas a experiência que vai adquirir uma maior intensidade é no corpo físico. Por isso que nós precisamos da matéria. Enquanto a gente não evoluir para ocupar corpos mais sutis, mais perfeitos, nós voltamos para a Terra. E olha, muitos não voltarão mais para a Terra, porque a Terra vai se transformando. Com todas as atrocidades que nós estamos vendo, a Terra está se transformando. O que vai acontecer? Nós vamos, às vezes, para um planeta inferior. Por isso que Jesus diz o quê? Reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho, porque senão você será metido na prisão, chegará à presença do juiz, será condenado e ficará muito tempo ali. Palavras de Jesus no Novo Testamento. Por isso que a gente tem que aproveitar a vida, seguindo o quê? O Evangelho de Jesus. Olha que experiência para nós, né? Muito boa. Porque a gente tem condição de evoluir, porque nós temos o conhecimento. Ninguém pode desconhecer agora a mensagem de Jesus. Nunca foi tão pregada a mensagem de Jesus como está sendo pregada agora, em todas as doutrinas. E cada um vai assimilando de acordo com a capacidade que ele tem para absorver os ensinamentos. E que bom que estamos buscando essa orientação no Espiritismo, não é porque é melhor que outros, mas nós temos essa oportunidade de ter um entendimento diferenciado a respeito das coisas, a respeito do sagrado, ou daquilo que realmente importa para a nossa existência, para o nosso progresso. Então isso também já se traduz numa diferença para nós que passamos a pensar dessa forma e olhar a essa coisa do sagrado de uma forma diferente. Sim. E desse mesmo livro, Os Mensageiros, nós vamos ver lá, Máquina Divina. Nós vamos ver, falando do corpo físico, como que nós devemos valorizar os nossos corpos físicos, mesmo que tenha alguma deficiência. É o que nós precisamos nessa encarnação. Nós podemos ter um corpo melhor numa outra, se a gente fizer por merecer. O que Jesus diz? A cada um segundo o seu merecimento, a cada um segundo suas obras. Nós estamos aqui para isso, para evoluir com Jesus, independente de rótulo religioso. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus?
Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas, não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Aí, dá uma paradinha, Edu, para nós. Olha aqui como Deus é amor. Eu sempre lembro do Evangelho. Para definir Deus, Deus é amor. Olha só, aqui em cima. Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não era antes mais que simples espíritos. Então, o mal é uma experiência negativa, que muitas vezes nós cometemos, mas depois nós temos consciência e nós vamos corrigir. O erro é uma coisa que a gente não deve repetir, porque não foi uma coisa legal. E olha como que Deus é amor. Aí nós vamos ver isso no filho pródigo, que eu sempre... é emocionante Jesus contando a história desse filho pródigo. Porque quem é pai, quem é mãe, e muitos de nós somos, a gente sabe que o filho mais problemático é aquele que a gente tem mais preocupação com ele. Porque aquele que está no caminho, a gente sabe que não vai ter problema. Há mais alegria no céu por alguém extraviado, vou usar minhas palavras, que chegou no bom caminho, do que com aqueles que já estão encaminhados. Palavras de Jesus. Novo Testamento. Olha que coisa boa para nós. Então, quanto mais complicado, mais a gente tem cuidado. E um pai ama todos iguais. E aí acontece uma coisa muito interessante, acontece o ciúme, que nós vimos no filho pródigo, que nós vimos com os apóstolos. Quando a gente achar que a gente está muito ruim, a nossa situação, que nós temos muitas falhas, vamos pegar os apóstolos de Jesus. Eram homens de diferentes condições. Olha, pescadores humildes, outros tinham um pouco mais de cultura. Jesus não escolheu aqueles que se destacavam aos olhos do povo. Jesus não foi atrás de reis, de governadores, de imperadores. Jesus procurou pessoas simples, mas que estavam preparados para absorver o evangelho. Então, a doutrina espírita, eu sempre cito o apóstolo Paulo. Quando eu era criança, minhas coisas eram de criança, meu pensamento era de criança. A doutrina espírita é a mensagem forte que a gente vai absorvendo aos poucos, porque senão a gente também fica fanático. Então, de pouquinho em pouquinho, conta-gotas, nós vamos evoluindo e vamos entendendo a mensagem que o Espiritismo trouxe para nós. Por isso que o Espiritismo tinha que demorar um pouco para surgir na Terra, porque a humanidade não estava preparada ainda. E nós vemos isso na tecnologia. Vocês imaginam, 100 anos atrás, um pouquinho mais, se alguém apresentasse um celular? A gente pode imaginar. Por quê? Tudo vem na hora certa. Tudo é quando nós estamos preparados para receber. Essas informações vão chegando aos poucos. Comentário de Kardec. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são, por isso, espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolverem, de se esclarecerem e que não passam sem transição da infância à madureza. Assim como há homens que são bons e outros maus, desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom. Tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Olha só, Deus dá todas as liberdades para nós. A liberdade é nossa, nós vamos conquistando no dia a dia e nós vamos entendendo. A partir do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos verificar aquilo que é bom para nós e aquilo que é nocivo. E se nós escolhemos um caminho errado, o problema vai ser nosso. Eu sempre lembro do André Luiz, o homem é médico do próprio homem. Ele tem que se corrigir. Ninguém vai resgatar as minhas dívidas. Então nós temos responsabilidade. Eu fiz um ato errado, eu vou ter que assumir ele, vou ter que resgatar de alguma forma.
Olha só para vocês verem. E olha que coisa interessante. Vamos pegar um outro livro, Nos Domínios da Mediunidade. Olha, nós vamos ver lá, Emersão do Passado. Nós vamos ver uma mulher que vem pedir socorro numa instituição espírita e ela recebe uma entidade. Aí André Luiz, que está no plano espiritual, mais 2 instrutores, não vê nenhum espírito com ela. E acha estranho, porque realmente a manifestação era muito dura, de ouvir, inclusive. Isso está lá no livro. Aí o que acontece? O superior diz para ele, não tem nenhum espírito, é ela mesmo. Ela voltou ao passado numa outra encarnação e ela está se manifestando. É uma maneira também de muitos problemas considerados psicológicos pela medicina da Terra, não são psicológicos, são mediúnicos. São transtornos espirituais que vêm à tona através do subconsciente. Ele chega na atual reencarnação, a pessoa pensa que ela está recebendo uma entidade, que ela está recebendo a influência de uma entidade, aí a auto-obsessão é ela mesma, vivendo numa outra época. A doutrina espírita tem recurso para isso. Por quê? Porque nós somos espíritos, nós estamos no corpo físico. Então, isso daí não é charlatanismo. Isso é uma maneira de pôr para fora aquilo que a pessoa está sentindo. Por isso que existe a psicologia. Então, o que acontece? Precisa ter preparação. Por isso que a gente sempre comenta sobre terapias de vida passada. É um perigo isso daí. Se o terapeuta não é moralizado, acontece que a pessoa vai no passado e volta com mais problema do que ele já tem. E uma vez, Divaldo Franco, a mulher veio falar para ele que queria que Deus perdoasse ela. O Divaldo falou, Deus não perdoa. Ela ficou horrorizada. Mas tem que me explicar isso então. Ele falou, Deus não perdoa porque Deus não tem mágoa de ninguém. Deus não tem raiva de ninguém. Deus não tem ódio de ninguém. Então Deus não perdoa, Deus é amor. E o Chico Xavier, tinha um homem que trabalhava com o Chico Xavier. Gente, Chico Xavier, um santo, porque é difícil. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? O homem trabalhava com o Chico Xavier e todo dia ele fazia alguma coisa para perturbar o Chico Xavier. E quando era na hora que eles iam embora, ele falava, Chico, você me perdoa que eu fiz isso. O Chico falava, eu te perdoo. No outro dia acontecia a mesma coisa. Chico, você me perdoa? Eu te perdoo. Aí o Chico não aguentava mais, porque todo dia ele fazia coisas terríveis contra o Chico Xavier. Aí o Chico Xavier, ele veio de novo, Chico, você me perdoa? O Chico Xavier falou, eu te perdoo. O que você fez, o que você vai fazer, se perdoa para a eternidade, meu irmão. Fica tranquilo, fica em paz, porque é difícil. Mas a gente tem que pedir perdão, porque senão a gente fica com o problema. A gente pediu perdão e o outro não quiser perdoar, e o problema já é dele, não é nosso. Ainda dentro do assunto progressão dos espíritos, vamos acompanhar a trajetória de Emmanuel, conhecendo algumas de suas encarnações. Simas, grão-sacerdote do templo de Amon-Ra, na antiga cidade egípcia de Tebas. Olha só, esse livro aqui é um livro interessantíssimo, do Camilo Chaves. Cônsul romano, Publius Lentulus Cornelius Sura, contemporâneo de Júlio César, bem como amigo de Sula e Cícero. Então nós vamos ver a reencarnação do Emmanuel aqui, e nós vamos ver aqui ele como Publius Lentulus Cornelius Sura. Nós vamos ver a reencarnação dele na época de Jesus. Dá uma puladinha, Edu, para nós. Publius Lentulus Cornelius, um senador romano e bisneto do anterior Publius Lentulus Cornelius Sura, viveu a época do Cristo. Então, no livro há 2000 anos. Olha só que coisa. Ele foi bisneto dele mesmo. Vocês viram a reencarnação lá atrás? Do mesmo Públio. E aqui ele renasceu bisneto do anterior Publius Lentulus Cornelius Sura. Então ele foi bisneto dele mesmo. Escravo Nestório, na obra 50 anos depois, o personagem renasce em Éfeso no ano 131 com o nome de Nestório. Eu já tive a oportunidade, nessa trajetória aí espiritual, de ver pessoas que reencarnaram na mesma família. É tão impressionante que os traços, os costumes, o palavreado é o mesmo. Basílio, romano, filho de escravos gregos, que nasceu em Chipre como liberto no ano 233. Está no livro Ave Cristo. Esse livro aqui é fantástico também. Ele conta o martírio dos cristãos. Aí nós vamos ver o Basílio. Olha que coisa impressionante. Olha a trajetória espiritual
Por isso que esses espíritos, eles têm muita experiência, eles passaram muita coisa. Tudo preparado por Jesus. Essa doutrina é uma doutrina divina, que ela veio para nós para nos libertar. É uma doutrina libertadora, é uma doutrina da esperança. Porque de qualquer jeito nós vamos evoluir, de qualquer forma. Padre Manuel da Nóbrega, de acordo com Chico Xavier, em participação no programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi em 1971. Padre Damiano, nascido em 1613 na Espanha, está no livro Renúncia. No livro Renúncia, ele reencarna como Padre Damiano, um personagem até secundário ali. E interessante que esse livro, ele foi pesquisado e foi comprovado todos os personagens. É Chico Xavier, é a doutrina espírita. Às vezes eu conto alguma coisa aqui e depois eu recebo algumas críticas, dizendo que eu inventei coisa e tal. Não tem necessidade de inventar nada, porque nós vamos ser desmascarados de alguma forma. Tudo que a gente fala é documentado e aconteceu. Então não tem que ninguém duvidar de nada até que não prove ao contrário. Então foram pesquisar e realmente encontraram. A progressão dos espíritos é a lei universal que garante que cada alma, por mais imperfeita que se encontre hoje, atingirá o topo da escala evolutiva. Não há condenação eterna ou retrocesso, apenas um movimento perpétuo para o bem, impulsionado pela justiça e pela misericórdia divinas. Essa compreensão não apenas explica o propósito da existência, mas também nos infunde a esperança e o incentivo para o esforço contínuo em busca de nosso aprimoramento moral e intelectual. Pronto, rematou aí. Aí nós temos alguns livros interessantes. Nós vamos ver As Marcas do Cristo, volume 1 e volume 2. O primeiro livro conta a história do apóstolo Paulo. O segundo livro conta a história de Martim Lutero. São livros que vai trazendo as reencarnações para nós. Estudando a mediunidade. Olha só. As marcas deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Nem sei se ainda existe esse livro. Foi um dos primeiros livros que eu li. Muito interessante. E tem uma série de livros espíritas trazendo para nós coisas históricas documentadas. Testemunhos de Chico Xavier. Fantástico. Nós vamos ver Chico Xavier pondo o coração dele em tudo que ele fazia e o amor. Nós vamos mentalizar Jesus, nós vamos pedir que Jesus nos envolva, nossos anjos da guarda nos protejam e cada um faz o seu pedido mental. Agora é aquela hora da gente usar o nosso pensamento para ajudar aqueles que não conseguiram chegar até aqui. Assunto da próxima semana: Anjos e Demônios. Só agradecer, gente, pela paciência. Mas é uma alegria para nós, gente. A gente agradece, só tem que agradecer. Aí nós vamos ver um outro livro que eu acho muito interessante, chama O Chanceler de Ferro. Conta a história de José do Egito. Nas Pegadas do Mestre. Outro livro, gente. Quanto livro bom que tem. É Chico Xavier, é Edivaldo Pereira Franco. Ivone Pereira são médiuns conceituados, mas ainda ficam com Chico Xavier. Chico Xavier doou a vida dele. Ele mostrou que realmente é só com Jesus que nós vamos vencer tudo aquilo que nos perturba. E que Ele nos abençoe e nos fortaleça. Muito obrigado, gente. Está encerrada a reunião. Sugestões de leitura, obras citadas nesta palestra. A Bíblia. As Marcas do Cristo, volume 1, Hermínio Miranda. As Marcas do Cristo, volume 2, Hermínio Miranda. Ave Cristo, Emanuel Chico Xavier. 50 anos depois, Emanuel Chico Xavier. Estudando a Mediunidade, Martins Peralva. Há 2000 anos, Emanuel Chico Xavier. Nas Pegadas do Mestre, Vinícius. Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz Chico Xavier. O Chanceler de Ferro, Conde Rochester. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Os Mensageiros, André Luiz Chico Xavier. Renúncia, Emanuel Chico Xavier. Semíramis, Camilo Chaves. Testemunhos de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert. Recordemos, todos necessitamos um dos outros, e a palavra simples e espontânea é a chave da simpatia. Emanuel em busca e acharás.